Alô, 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 vamos lá. Stop Procedures, Functions e Views. Esse é um dos assuntos mais importantes do curso, provavelmente você vai usar o resto da sua vida também, e então preste bastante atenção, certo? Vamos lá. Stop Procedure. O que é uma Stop Procedure, Luiz? É um procedimento armazenado que executa comandos que foram previamente definidos. Então você pega lá um bloco de código para fazer alguma coisa, coloca aquilo dentro de uma procedure e simplesmente chama procedure para facilitar a sua vida, tá? Pode receber parâmetros de entrada e retornar parâmetros de saída, no caso vai ser parâmetro output, que a gente chama. Então você passa lá os parâmetros de entrada também, então esse procedimento você pode passar os parâmetros, pode fazer alterações no banco de dados, então isso aqui é muito legal, tá? Mas o que? O comando return termina imediatamente a execução da procedure. Então imagina que você está em algum ponto lá, tem algum if, acabou, não preciso mais rodar o que tem para baixo. Executa o return que vai terminar, certo? Vantagens: encapsulamento de dados, ajuda na organização do código. Então, você pode pegar um procedimento que se você tem que sempre que executar, sei lá, imagina que o procedimento tem 50 linhas, tem vários pontos lá e tal, você pode meio que parametrizar ele. Imagina que é alguma coisa para o mesmo cliente, tipo assim, você só muda o código do cliente. Então você poderia criar um procedimento, criar uma procedure, passando como parâmetro o ID do cliente, e lá dentro ele faria tudo que já está lá programado, ok? Então uma forma aí de encapsular os dados. Ponto único de alteração. Então imagina que no seu sistema você chama em várias telas uma procedure. Imagina que você tem que mudar um cálculo que existe dentro dela lá. Então, tinha multiplicar por 2, agora precisa multiplicar por 3, sei lá, por quê? Você não precisa sair mudando todos os pontos do seu sistema. Basta você alterar a procedure que quando eles chamarem já vai estar com um novo cálculo, ok? Então isso aí também é bem legal. Maior controle de segurança, também ajuda na prevenção de SQL Injection. Depois eu vou comentar sobre SQL Injection e a questão da segurança. Você pode dar um acesso na procedure e não precisaria dar acesso aos objetos que ela utiliza, ok? Então também é uma forma bem legal aí de controlar o acesso. Tratamento de erros, então na própria procedure você já pode colocar vários tratamentos de erro, para não ter que ficar repetindo toda vez que você utilizar. E melhoria na performance. Reutilizar planos, quando você cria uma procedure você pode reutilizar um plano. Redução do tráfego de rede, como assim? Você tem uma query gigante lá, de 1000 linhas. Imagina você tem que trafegar todos aquele texto, né? Você joga aquilo dentro de uma procedure e você vai trafegar depois só o nome da procedure. Exec procedure, o nome dela, então você trafegaria só poucos caracteres. Querendo ou não, a gente tem um pequeno ganho aí também, tá? E cuidado com parâmetro sniffing. O que é o parâmetro sniffing? Quando uma procedure, a gente cria uma procedure, ele vai executar. Aí ele pega lá aquele primeiro parâmetro e cria um plano de execução para essa procedure, utilizando esse parâmetro. Mas imagina que ele traga poucas linhas. Então um plano para poucas linhas pode ser bom, mas se você tiver um outro parâmetro que retorna muitas linhas, aquele plano pode não ser tão eficiente, ok? Então para esse problema a gente chama o que? Ele é chamado de parâmetro sniffing. Então tome cuidado aí. Enfim, eu vou comentar depois na demo sobre isso. Então aqui a gente tem uma procedure. Create procedure, o nome, aqui tem um esquema. Você vai abre e fecha parênteses, você vai passar aqui os parâmetros, o nome do parâmetro como se fosse uma variável, ó, o tipo, se ela é null, not null, e aqui tem também igual. Quando eu boto esse igual a alguma coisa, é porque é como a gente diz que é um parâmetro com valor default. Então, se por um acaso eu chamar a procedure e não passar o meu valor, ele vai utilizar esse valor que eu estou definindo ele aqui. No caso 0, poderia ser qualquer coisa, tá? Então eu tenho aqui um nome chamado stp retorna dobro. Recebe um valor de entrada, vai pegar esse cara, vai multiplicar por 2 e retornar um select. Então se a gente chama ela assim, como é que eu chamo uma procedure? Exec ou execute, o exec é mais fácil, tá? Aí você vem aqui, passa o parâmetro 10. Então ele vai entrar, vai receber o 10 aqui, vai multiplicar, retorna um select com 20. 50, mesma coisa, passa 50 vezes 2, 100.
Ah, não passei nada, Luiz. E aí? Ele vai pegar esse valorzinho que está aqui, tá? Se você não coloca um valor default, ele vai reclamar que ele espera um valor. A gente vai brincar com isso lá também. Entendido? Então, Store Procedure basicamente isso. Ela vai guardar várias coisas. Você pode passar parâmetros. Tem o output que eu vou mostrar depois. Você pode colocar qualquer coisa ali, vários comandos, update, delete. Isso aqui você usa muito para empresas aí para executar procedimentos, baixar fatura, enfim, fazer coisa aí na madrugada. Você bota uns batch lá que vai fazer um monte de coisa, entendeu? Então isso daí é muito legal, vocês devem usar bastante aí, provavelmente, tá? Show! Então vamos ver function. Function é utilizada para encapsular uma lógica e calcular algo, podendo receber parâmetros de entrada para retornar o resultado final aqui, né? Então vai ser parecido aí com as procedures, tá? Elas também são conhecidas como User Defined Functions, UDFs, só que elas não podem fazer alterações no banco de dados. Elas apenas calculam, como se fosse alguma coisa um pouco mais simples, porque a gente consegue utilizar ela no meio de um select. A procedure já não é assim, entendeu? Cuidado, ela pode afetar a sua performance. Como assim? Eu vou explicar daqui a pouco também. Ela tem basicamente dois tipos, ó, Scalar Function e Inline Table Value Function. Um escalar e tabela, tá? Função escalar é uma função de tabela. A função escalar vai retornar apenas um valor único. Faz alguma coisa lá, um cálculo e retorna um valor. Então ela pode ser utilizada facilmente nas queries. Você vai utilizar ela no select. Select, passa a função com algum parâmetro para ela, vai te retornar um valor. Então você pode usar isso e guardar lá e exibir isso, tá? Você pode utilizar ela também no ok? E as tabelas e a função do tipo table aqui, ó, retorna uma tabela. Então, se ele retorna uma tabela, como é que a gente vai chamar essa função? A gente vai ter que chamar ela no from, tá? Então, diferente aqui do escalar, a gente usa esse cara no from. Select asterisco from function, passa o parâmetrozinho para ela e vai fazer alguma coisa. Então, é como se fosse uma view. Esse cara, você vai uma view, a gente vai ver no próximo aqui, ele retorna também uma tabela, só que aqui a gente pode receber parâmetros, ok? Como é que é uma function? Como é que eu crio uma function? Create function, DBO, que é o esquema, dá um nome, recebe parecido com a procedure, mudou para function, aí tem aqui, ó, returns. Returns vai ter o tipo de dados que ela vai retornar, tá? No meu caso aqui vai ser um numeric 92. Lembrando lá que 9 pode ter até 9 dígitos, 2 eu vou representar duas casas decimais. Então ele faz aqui, ó, recebe e multiplica aqui, ó, por 1.1. Ele aumenta 10% aqui do valor. Calcula o aumento do salário. Vai calcular um aumento, ele retorna o salário com mais 10% do aumento, ok? Nesse exemplozinho. E aqui, ó, temos uma create function. Tabela clientes ricos, passa um valor do salário, returns, table. Então repara que aqui o meu tipo de retorno é um table. As return, e como é uma tabela, eu vou retornar um select. Então você bota um select aqui, utilizando esse parâmetro que você está passando, tá? Então eu quero filtrar aqui nessa função somente os clientes ricos. Mas o que é um cliente rico? Eu vou informar um valor aqui. Aí ele vai filtrar todo mundo que tem mais do que aquele valor. Certo? Por fim, temos as views. Uma view é o que? Cria uma tabela virtual, uma exibição de dados que pode ser utilizada em outras consultas. Ela ajuda a gente a facilitar lá, a diminuir o código, maior controle de segurança, pois pode liberar o acesso apenas na view e não nas tabelas diretamente. Isso aqui vale para functions, para procedures também, tá? Você pode criar lá uma view que acessa tabelas críticas, mas libera um acesso só para view. Então o cara não vai ter acesso às tabelas críticas, informações sensíveis e tal. Views podem ajudar a reduzir o código, pois pode simplificar um select grande que envolve vários filtros ou tabelas. Você pega esse select grande, junta tudo, coloca numa view e faz lá um select asterisk from view. Que basicamente ele não executa essa view, por baixo dos panos ele vai executar aquele código que está dentro da definição da view, ok? Cuidado,
tentar evitar o uso do select asterisco para retornar todas as colunas, pois quando uma tabela for alterada pode impactar na view. Eu vou mostrar um exemplozinho disso aqui, e isso aqui não é tão comum, mas eu já peguei aqui sim, em um caso do dia a dia, na vida real mesmo, tá? Como é que a gente cria uma view? Create view, ó. Create view, dá o nome as e bota aqui o seu select, ó. Então aqui você bota o seu selectzão gigante e tal, com vários filtros, vários join que a gente vai ver para frente, e depois você seleciona direto aqui, ó, que automaticamente ele já está fazendo isso daqui. Então fica muito mais simples, ó. É lógico que aqui não está tão grande, mas você pode botar aqui uma query, sei lá, de 100 linhas e chamar depois só com select asterisco from, que basicamente ele está fazendo tudo aquilo que está dentro da view, tá? Beleza? Então, vamos lá, vamos praticar. Vamos para a demo 3.2, Procedures, Functions e Views. Let's go! Bora lá ver na prática aí, Procedures, Functions e Views. Então, relembrando, Procedure, procedimento armazenado que executa comandos que foram definidos. Vamos definir alguns comandos, jogar dentro de uma procedure e você só executa a procedure. Pode receber parâmetros de entrada e retornar parâmetros de saída. Okay? Tanto de entrada como de saída, a gente vai ver o output aqui. Pode fazer alterações no banco de dados. A gente não consegue fazer isso lá nas Functions e Views, teria que usar as Procedures, tá? Functions e Views é só para retornar dados, select. Vantagens, encapsulamento de dados. A gente vai encapsular dados, vai executar só aquele cara, você não precisa dar acesso para tabelas específicas, pode dar acesso somente a Procedure. Ponto único de alteração, você altera a Procedure automaticamente, os lugares que utilizam já vão refletir esse novo resultado. Maior controle de segurança, como eu falei, ele previne também o SQL Injection, tem a questão do acesso às tabelas, você pode dar acesso só a Procedure sem precisar dar acesso às tabelas, isso é muito legal para segurança. Tratamento de erro, você pode colocar tratamentos de erro dentro da sua Procedure. Imagina que você tem que fazer vários tratamentos lá. Toda vez que você vai fazer um update, você teria que fazer esses tratamentos em todos os lugares. Então coloca isso dentro da sua Procedure que vai ser bem tranquilo. Dá para você reutilizar em vários lugares diferentes. E melhoria de performance, porque ele pode reutilizar o plano, mas dependendo de como ele reutiliza esse plano, a gente pode ter um problema de parâmetro sniffing, que eu vou comentar daqui a pouco também. Então beleza, vamos lá. Como é que eu crio uma procedure? Ó, aqui você dropa se existir, tá? Drop procedure, estou criando aqui, ó, eu faço isso para recriar, para a gente não ter problemas. Create procedure, retorna dobro, passo meu valor aqui, ó, vai ser como se fosse uma variável, tá? Meu parâmetro, entre parênteses, passo ele, o tipo, se é null ou não, e quando tem o igual é porque ele tem um valor default. Então, uma vez que eu não informo o valor do parâmetro aqui, ele vai assumir esse valor depois do igual. Pode ser qualquer coisa que você colocar compatível com aquele tipo, claro. Certo? Então, essa retorna dobro recebe um valor de entrada. Recebe o valor de entrada, faz um select com o dobro, vezes 2. Então, vamos ver aqui na prática. Eu vou criar aqui. Opa, já existe. Então, vamos dropar para aí, recriar. Certo, vou passar o valor 10. Vamos ver, valor 10. Passei 10, veio aqui, ó, jogou o 10 aqui, ó, na entrada. Aí ele bota ele aqui, 10 vezes 2, 20, e retorna 20, ó, retornou 20. Se eu passar 50, vamos ver se você entendeu. Então ele vai passar os 50, vem aqui, vezes 2, 100. A gente pode passar assim também, tá, pessoal? Também é bem legal, fica mais organizado, ó, que você na chamada você já vê qual o parâmetro que você está passando. Inclusive você pode passar fora da ordem. Depois a gente vai ver quando colocar mais parâmetros. A gente pode chamar assim também, ó, retornou o dobro. E quando eu não passo o parâmetro, o que ele faz? Vai dar erro? Nesse caso aqui, que eu defini o valor default, ele não dá erro, porque ele vai pegar esse valor. Então pegou 0, 0 vezes 2, 0. Entendido? Como cria uma procedure, parâmetro, aqui ele vai fazer um monte de coisa, óbvio que isso aqui está bem simples, só para vocês entenderem o básico, a ideia, tá? E basicamente é isso. A gente pode ter também uma procedure que não recebe parâmetro, simplesmente ela vai fazer alguma coisa, pode fazer alteração, pode exibir um valor. Ó. Quero fazer um hello world. Faz lá, ó, ela executa só um select, ok? Ó. Resultado, bota um alias aqui. Então a gente não necessariamente não precisa ter
parâmetros. Pode ter um procedimento que é só executar, chama lá que ele vai fazer tal coisa. Vai dar a baixa em alguma coisa, vai enviar um arquivo e etc. Aí, como eu comentei, a gente pode fazer tanto pelo exec como pelo execute. Só que como é mais simples fazer o exec, eu gosto de utilizar esse cara. Você pode utilizar das duas formas, tá? É a mesma coisa. Certo? Show! Vamos lá. Parâmetros output. Isso aqui é legal também. Você tem que tomar um pouco de cuidado, tem que ter atenção quando você for utilizar esse tipo de coisa, tá? Então, basicamente, o output é o que? É a mesma coisa do anterior, retorna dobro, só que aqui na definição eu coloco output. Aqui embaixo é a mesma coisa, tá? Aí vai ser o seguinte, quando a gente coloca o output, ele vai fazer, a gente vai receber esse valor de entrada aqui, né? Que a gente passou lá como parâmetro. Só que uma vez que a gente muda ele aqui dentro da procedure, se ele tiver como output, ele vai fazer os cálculos aqui e vai retornar para a gente esse valor atualizado. Então isso pode ser legal em alguns casos, tá? Aí um cuidado é o seguinte, para utilizar o output, você coloca ele na definição e tem que colocar também, não esqueça de colocar aqui na chamada, tá? Caso contrário, ele não vai utilizar, tem que colocar nos dois lugares, tá? Vamos ver aqui, ó, o que eu estou fazendo. Eu vou colocar aqui uma variável 10, vou passar para ela, vai exibir aqui, tá? O primeiro select vai ser o da procedure e o segundo é o da nossa variável. Então, dentro da procedure ele fez lá, ó, vezes 2, 20, só que quando eu executo aqui fora de novo, ó, ele não atualizou. Uai, Luiz, mas você não falou que tinha um output, que o output altera o valor aqui? Ó? Sim, mas lembra que eu falei, não esqueça de colocar o output aqui fora. Ó. Ah, entendi, Luiz. Então tem que botar fora na chamada e na definição, né? Isso, meu garoto. Vamos lá, ó, vamos ver. Isso aqui, ó, 10, entrou lá, 20, atualizou ele, né? Que ele atualiza aqui, ó, o valor de entrada. E aí sim, ó, utilizado aqui fora e lá na definição ele vai atualizar o valor da nossa variável. Então é dessa forma que a gente utiliza o output, ok? Então vamos ver se você entendeu. Se eu passo 50 aqui com output aqui, ele vai atualizar ou não? Vai, né? Então porque tem lá dentro. Se a gente executa 100, vamos ver o que acontece. Ó, não atualiza, certo? Então ficou claro aí a questão do output, ele é bem legal, pode ser útil, você pode passar um parâmetro, uma flag de erro, se der algum erro lá dentro ele vai setar, se vier diferente de 0, porque teve algum problema lá, entendeu? Então pode ter N utilidades aí, isso aí é bem legal também, ok? Certo, melhoria de segurança, SQL Injection, deixei um linkzinho bem legal aqui, tá? Mais para frente a gente vai falar sobre esse SQL Injection. Não precisa liberar o acesso diretamente nas tabelas, basta liberar o acesso na procedure. Vamos ver esse caso aqui. O SQL Injection eu comento mais para frente, tá? Deixa ele quietinho aí, só comentar aqui para vocês ficarem no seu radar aí. Ó, vou criar aqui uma tabela cliente. Eu tenho aqui uma outra query com meu usuário teste, aqui eu estou com o Luiz, aqui eu estou com o teste. Vamos ver aqui, ó, certo. Então, ó, aqui com o usuário Luiz, eu consigo normalmente acessar a minha tabela cliente, certo? Lá com o meu usuário teste, vamos tentar acessar, ó, Select Permission Denied, estou negado, estou barrado de ver as informações dos clientes. Falar, beleza. Então, estão barrado aqui. Então, como é que a gente pode utilizar, como é que as procedures podem nos ajudar? Procedures, views, functions, etc. Todos eles a gente consegue fazer o que? Você encapsula os dados. Aí aqui dentro eu faço o que eu quiser, ó, no caso, eu vou retornar simplesmente um select também na tabela. Ó, se eu executo aqui com o Luiz, ó, ok, então estou acessando, estou rodando a procedure que faz um select lá na tabela cliente. Ó. Aí vamos tentar rodar a procedure aqui, ó, tá barrado ainda também. Ó. Execute permission denied, estou negado com o usuário teste, tá? Para executar a procedure. Aí lembra lá dos comandinhos de controle de acesso? Ó? O que eu vou fazer aqui? Ó? Com o usuário Luiz, eu vou liberar o acesso para o usuário de teste
na minha procedure retorna clientes. Ó. Grant, execute, libera o execute on no objeto, passa o nome da procedure to o nome do usuário, tá? Então aqui, ó, rodei, então acabei de liberar o acesso para ele executar a procedure, ó. Opa, executou. Fala, pô, show de bola. Ah, se ele executou e a procedure acessa a tabela cliente, então ele também liberou acesso para o cliente, certo, Luiz? Errado, ó. Aí que tá, olha que legal. Você pode conseguir buscar as informações desde que tenha acesso, né, na procedure, e dentro dela você faz lá toda a lógica que você precisa. Então isso daqui é uma forma bem legal de liberar informações para alguns usuários que não podem ter acesso direto na fonte, ó, de onde vem a informação. Legal? O Revoke vai tirar esse acesso de novo, ó, e vamos ver se ele vai conseguir. Não consegue mais. Beleza? Então essa questão de segurança eu acho bem legal, tá?